Alô, alô! Estamos ao vivo para todo o Brasil, mundo, universo. Pessoal, vocês estão me escutando? Dá um joinha para ver se estão escutando, se está tudo em ordem. Vamos lá? Acho que sim, né? Escutam, escutam? Pessoal, então a gente vai começar hoje, 8 de junho, 7 da noite aqui, o nosso mini curso de prova prática. Então vocês vão estar aqui comigo durante 12 semanas, 12 segunda-feiras seguidas, e a gente vai apresentar diversos temas. E hoje, para começar, obviamente, a gente vai começar por GO. Vamos lembrar, né? Prova prática, quando a gente lembra de prova prática, a gente vai pensar nos segmentos, né? Nas 5 grandes áreas, e GO não pode ficar esquecida. Espera aí, acho que o pessoal está com um problema no YouTube. Tá indo? Não recebi feedbacks. Um minutinho só. Deixa eu ver aqui também. Acho que tá ok. Vamos lá. O pessoal tá me escutando? Vou escrever aqui. Oh. Putz. Problema. Pessoal, vamos lá. Acho que estamos com alguns probleminhas aqui, mas o YouTube vai carregar aos poucos. Então, para quem não conhece, eu sou Maurício Kitamura, professor de ginecologia da Sanar. O nosso objetivo aqui, durante 12 semanas, então 12 semanas consecutivas, 12 segundas-feiras, eu vou apresentar para vocês um mini curso de prova prática da Sanar. A gente vai mostrar alguns modelos de situações, né, de temas das 5 grandes áreas. E o primeiro caso é um caso de obstetrícia. Então, para quem já recebeu, a gente até já tinha um título, né? Paciente gestante com sangramento vaginal. Deixa eu só ver se está rolando. Não estou recebendo feedback. Deixa eu só dar uma checada. Pessoal, estamos com alguns problemas. Um minutinho só. Foi? Pessoal tá. Pessoal do Facebook acho que está conseguindo ver. Peraí, vamos lá. Só um minutinho. No Face deu. Pessoal do Face, segura um pouquinho só. A gente está com um probleminha aqui do YouTube. Eu não sei porquê, mas não está indo. Julian está ouvindo, ótimo. A gente só está com um problema, problemas tecnológicos. Apesar de eu ser japonês, eu não manjo muito dessas tecnologias. Vamos tentar. Calma lá. Aqui tá normal. É o YouTube que não está funcionando. Poxa, que pena. Pera aí, pessoal. Segura a pom. Então vamos lá. A gente vai criar só um novo link aqui, porque tem gente talvez que nem tenha YouTube, não tenha Facebook. Eu não tenho Facebook, por exemplo. Então, funcionou? Não, acho que só conseguiram pelo Face, né?
problemas do ao vivo. Mas vamos lá, pessoal, a gente está... Então, assim, eu já vou apresentar mais ou menos como é que vai ser o esquema. Hoje, esse caso de ginecologia obstetrícia, é um caso de um modelo que a gente chama de inserção. Então, vai simular uma situação real, como se fosse um OSCE, né? Aquela prova prática OSCE, lembra do OSCE? É um exame clínico, né? Objetivo estruturado, e a gente vai ter alguns atores. Então, um ator vai simular como se fosse vocês, alunos, diante da estação, e o examinador, que é o outro ator, fazendo as perguntas necessárias. Então, eu quero que durante essa apresentação vocês se sintam como se realmente tivesse numa prova prática. Eu vou deixar um tempo para vocês responderem e pensarem também. Eu sei que uma galera já até conseguiu o checklist que a gente mandou, mas eu queria que vocês tentassem exportar como se fosse realmente uma prova real, uma prova prática real. Espera só um minutinho. Deixa eu só ver se a minha já conseguiu. Um minutinho só. Então vamos lá. Parece que a live no YouTube não vai rolar. Bom, pessoal, acho que tem que ser pelo Face mesmo. Eu vou mandar aqui. Desculpa. Eita, nós. Então, pessoal, vai ser realmente pelo Facebook, porque o... Alô, vamos lá? Bom, infelizmente, não vai rolar pelo YouTube. Então, pessoal, vamos aqui pelo Face. Acho que o pessoal está entrando. Quem tiver Face, quem não tiver, desculpe. Mas depois a gente tenta migrar para o YouTube. Então, problemas de live, problemas do ao vivo, problemas tecnológicos. Voltando de novo. Então, me apresentando, sou o professor Maurício Tamura, professor de ginecologia da Sanar. O que a gente vai fazer aqui a partir de hoje? Então, é o nosso mini curso de prova prática durante 12 semanas seguidas. Vocês vão estar comigo. Hoje, o primeiro caso é de GO, mas a gente vai ter nas próximas semanas casos de pediatria, cirurgia, medicina preventiva e clínica médica. O caso de hoje é baseado num modelo que a gente chama de modelo de inserção. A gente vai colocar alguns vídeos simulando uma situação real de uma prova prática, aquela prova prática presencial, e eu queria que vocês se portassem como se realmente fossem o examinado, né, o candidato na hora. Então, vou dar um tempo para vocês responderem enquanto a gente vai passando o vídeo. E eu vou discutindo com vocês as situações, tá bom? Acho que o pessoal, a maior parte, conseguiu migrar. Então, vamos lá. Acho que é vida que segue. Infelizmente, problemas técnicos acontecem. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com o caso. Deixa eu abrir o videozinho.
gestante de 37 anos de idade, hipertensa em uso de metildopa, quadrigesta, 2 partos normais, 1 parto cesárea, na 36ª semana da gestação. Hoje procuro pronto atendimento com queixa de dor abdominal de início súbito, associada a sangramento vaginal e diminuição da movimentação fetal. Nega outras queixas. Nega trauma local. Nega outras comorbidades. Hábitos e vícios, tabagista 10 cigarros por dia há 15 anos. Bom dia, Rafael. Bom dia. Seja bem-vindo à estação, pode sentar. Vamos começar? Vamos. Suponho que você tenha lido o card ali na porta. Então, quais são as etapas fundamentais para você realizar no exame físico nesse momento? Boa. Então vamos lá, pessoal. Vocês viram que é uma situação real. Então, geralmente aparece já o caso na porta, você pode ler, e às vezes eles deixam também o caso quando você entra. Então, eu brinco que parece a porta dos desesperados. Você não sabe o que vem, aquele momento de ansiedade, né? Ainda mais se é a primeira estação. Então, eu vou colocar aqui para vocês, vou compartilhar o dado do que estava escrito que o personagem Rafael acabou lendo, mas eu queria que vocês lessem com um pouquinho mais de calma e já vou compartilhar também a pergunta na sequência. Então, vamos lá. Vou ler de novo com vocês, vamos prestar em pontos importantes. Gestante de 37 anos de idade, hipertensa, então a gente sempre tem que, óbvio, você não vai conseguir ter uma caneta, grifar, mas pensa nos highlights, no que são os pontos mais importantes. Hipertensa, faz uso de uma medicação, que é a metildopa, quartigesta, 2 partos normais, 1 cesárea, com 36 semanas de gestação. Qual foi a queixa dela para procurar o pronto-socorro? Dor abdominal de início súbito, com sangramento vaginal, e ela achou que o bebê está mexendo menos, diminuição da movimentação fetal. Nega outras queixas, nega trauma local, nega outras comorbidades. Ponto importante, é tabagista, 10 cigarros por dia há 15 anos. E a pergunta é, quais as etapas fundamentais devem ser realizadas no exame físico dessa paciente? Beleza? Então, acho que aí é a parte que você vai ter que responder para o examinador. Então, vou deixar aqui uns 10 segundinhos para vocês pensarem e depois eu coloco o vídeo na sequência, ok? Qualquer dúvida, vocês também vão mandando aqui no chat. Beleza. Lázaro, tá escutando? A galera tá escutando, né? Beleza, então vamos lá. Vamos voltar para o vídeo. O que é importante no exame físico, né? Lembrar, né? Acho que eu já vou adiantar uma parte aqui para vocês. Quando a gente pensa em obstetrícia, eu até brinco, né? Foi uma coisa que um professor meu falava, na época que eu era residente. Obstetrícia é sempre 200%. Por que 200%? Eu tenho que sempre lembrar que é 100% da mãe e 100% do bebê. Ninguém espera que aconteça algo ruim, nem para a mãe e nem para o bebê. Então, quando a gente lembra desses 200%, toda a minha anamnese, exame físico, eu tenho que lembrar de avaliar a mãe e avaliar o bebê, principalmente numa gestação de terceiro trimestre. Então, vamos lá, a gente tem que lembrar dos 200%. Obstetrícia é 100% mãe, 100% do bebê. Vou voltar aqui, então, para o nosso vídeo. Pessoal, vou ter esses probleminhas aqui de ir um pouquinho mais devagar, mas é questão de tecnologia. Vamos lá. Bom, inicialmente eu vou avaliar os sinais vitais da paciente para avaliar sua estabilidade hemodinâmica. Em seguida, eu vou realizar a palpação uterina, fazer a medida da altura uterina, a presença de movimentação fetal, a dinâmica uterina, o tônus uterino e também avaliar os batimentos cardiofetais com auxílio de um sonário. Ok. Pausa! Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês agora o nosso checklist. O que é importante a gente lembrar?
exame físico geral, né? Então, lembrar que antes de obstetra, a gente é médico. Então, o paciente chegou com dor, sangramento, eu preciso avaliar estabilidade hemodinâmica. Então, no mínimo, sinais vitais. Lógico, posso fazer uma ausculta cardiopulmonar, ver estado geral, mas um caso de sangramento, é muito importante a gente avaliar a parte hemodinâmica. Então, frequência cardíaca, pressão arterial, se possível, frequência respiratória e até saturação. Quando a gente vai direcionar ao exame obstétrico, abdômen, o que eu vou palpar? Na primeira coisa, você vai lembrar do útero. Então, vou fazer a palpação uterina. Vou medir a altura uterina. Então, ela tem 36 semanas. Vamos ver mais ou menos qual que é a altura uterina se condiz com essa faixa de idade gestacional. Posso avaliar se o bebê está mexendo. Às vezes ele chuta, eu consigo ver movimentação fetal. Agora, pontos muito importantes. Ver o tônus uterino, né? Então, qual que seria a pressão? É difícil a gente calcular, mas se um tônus está muito aumentado, o útero muito endurecido, eu consigo sentir nessa palpação. E aproveito e avalio a dinâmica uterina. Então, eu vou ver o quê? Se a paciente está tendo contrações uterinas. E um outro marcador, para a gente até avaliar a vitalidade fetal, seria a ausculta dos batimentos cardíacos fetais. Como que ele pode ser realizado? Se tiver sonar, eu posso utilizar sonar. Se não tiver sonar, uma outra opção seria o pinar. Até um exemplo, na minha prova de residência, eu tinha que escutar com o pinar. Então, vocês têm que saber até como que usa o pinar. Então, a gente fez o exame abdominal. O próximo ponto é o quê? O exame ginecológico em si. Está com queixa de sangramento? É importante fazer o exame especular. Avaliar o colo, veja se tem alguma secreção, perda de líquido, veja se tem sangramento. E depois realizar o toque vaginal. De preferência, né, quando a gente vai fazer o exame de toque, na obstetrícia é importante fazer o toque bidigital, para saber o quê? Dilatação. E aí, aqui ele pediu só o toque, mas às vezes ele pode até perguntar características do toque. Então, o que é importante quando a gente faz o toque ginecológico? Tem que ver o quê? A posição do colo do útero, o esvaecimento, então, se é um colo grosso, médio ou fino, a dilatação, isso vocês sempre lembram, né? Por isso que a gente faz o bidigital, a altura da apresentação e também a consistência do colo uterino. Ok? Por enquanto, ok? Beleza. Vamos voltar, então, para o videozinho. Vou fazer também um exame especular e um toque vaginal. Ok. Mais alguma coisa? Se houver dilatação nesse toque, vou realizar também uma amnioscopia. Ok, então, aqui estão os seus exames. Faces de dor, pressão arterial 140 por 90 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca 88 batimentos por minuto, frequência respiratória 22 incursões por minuto, abdômen com aumento do tônus uterino, dinâmica uterina presente, 4 contrações irregulares em 10 minutos, batimentos cardiofetais 110 batimentos por minuto, altura uterina 36 centímetros, exame especular, pequena quantidade de sangue coletado em fundo vaginal, toque vaginal, colo grosso, posterior, 3 centímetros de dilatação, bolsa íntegra e tensa, cefálico, amnioscopia, presença de hemoâmnio. Certo? Eu gostaria também de uma cardiotocografia. Você disse uma cardiotocografia? Sim, uma cardiotocografia. Aqui está a sua cardiotoco. Boa! Vamos lá, então. Vocês viram que ele passou para a gente os dados mais importantes do exame físico. E a gente já viu algumas alterações, né? Então, que alterações que a gente conseguiu observar? Vocês viram que foi um exame físico completo, mas direcionado também para a parte obstétrica. E aí a gente viu o quê? Que a paciente tem um tônus uterino aumentado. Além do tônus uterino, ela tinha aquela dinâmica, então está tendo contração, estava com batimento presente, o que é ótimo. De dados gerais, né? Eu esqueci de falar. Ela tem uma pressão que já está um pouco mais aumentada, de 140 por 90, e no exame especular tinha um pouco de sangramento. E aí a gente fez o toque mostrou que tem dilatação. Então parece que existe uma irritação, está com sangramento, está com contração uterina,
talvez entrando em trabalho de parto, ou já está em trabalho de parto, e é o que a gente não pode esquecer. Se tem dilatação, um outro passo que é importante é fazer a amnioscopia. Lembra o que era a amnioscópio? A amnioscópio é aquele aparelho que eu vou colocar e transiluminando eu consigo ver o líquido amniótico. Então eu consigo avaliar se é um líquido claro, se pode ter mecônio ou até sangramento. E no caso aqui ele viu hemoâmnio, então tinha sangue dentro da cavidade amniótica. O pessoal brincando esse olhar, né, a musiquinha de faroeste, mas essa às vezes é a atenção que a gente tem durante a prova prática. Então, vocês viram que o Rafael foi bem tranquilo. É importante, óbvio, né? Até a gente comentou isso na última live. É engraçado que prova prática não vai melhor quem sabe mais. É o cara que está mais tranquilo, óbvio. Não dá para ir sem saber nada e rezar, torcendo para que Deus ajude sempre. Mas é importante a gente ter um mínimo de conhecimento, mas o mais importante é estar tranquilo, porque isso faz a diferença. E vocês viram que a gente vai ter 10 minutos, é um tempo curto. Geralmente a prova não vai ser tão extensa, até eu coloquei um caso aqui um pouco mais extenso, se a gente for ver realidade, acaba sendo um pouquinho mais curto, mas é importante estar tranquilo, leia com calma e veja, né, e sinta, na verdade, perceba o que o examinador quer de você. Vocês viram que assim, ele queria exame físico, então não é para se enrolar em anamnese, em dados que não estão sendo questionados, tá bom? Vamos aqui, então, agora, para o nosso checklist, voltando. De dados, então, a pressão de 14/9, uma pressão já aumentada, o resto da parte hemodinâmica, frequência cardíaca normal. Abdômen, tônus aumentado, tem contração, batimento cardíaco fetal, 110 BPM, então, ó, limite inferior, e altura uterina, 36. Exame especular, sangue coletado em pequena quantidade em fundo do saco vaginal, exame de toque, colo grosso posterior com 3 centímetros, bolsa íntegra e tensa, cefálico e amnioscopia, presença de hemoâmnio. E aí foi solicitada a cardiotocografia. Então vamos lá. Essa é a cardiotocografia, pessoal. O que é importante a gente avaliar? Então, até aqui, o que a gente nem sempre o aluno vai esquecer, vai lembrar de fazer a cardiotocografia. Então, vou falar o que às vezes acontece. Pessoal, tá vendo? Beleza. Se tiver algum problema de som ou imagem, vocês me avisem aqui pelo chat. O que é importante a gente lembrar? Cardiotoco, em alguns serviços, enquanto já o paciente é admitido, ele já começa a rodar. Principalmente quando é um caso já de gestação de terceiro trimestre e queixas mais graves como sangramento. Então, aqui, nem era do checklist mesmo solicitar a cardiotoco. Mas a gente tem que fazer o quê? Saber o diagnóstico. O pessoal pergunta assim, e placenta prévia, né? Placenta prévia é um diagnóstico diferencial de sangramentos de segunda metade de gestação, mas a história é um pouquinho diferente, né? Então, ela costuma ter sangramentos recorrentes em pequena quantidade, mas não é para ter essa queixa de dor, né? Isso é muito mais do nosso outro diagnóstico diferencial, tá bom? Mas se a gente tem uma placenta prévia suspeita ou já tem um diagnóstico anterior, o ideal é que a gente não faça toque mesmo. Vamos agora fazer a parte mais legal, que é a imagem. Eu sei que imagem gera, assim, ansiedade extrema, né? A gente já fica tenso, né? Prova prática, você tem medo do quê? Tem medo de fazer procedimento e medo de ver alguma imagem que você não sabe. E olha que coisa, até vou contar uma história engraçado, porém triste, né? Já teve amigo meu que vendo uma imagem de cardiotoco, laudou como se fosse um infarto agudo do miocárdio. Qual que é o diagnóstico? Infarto agudo do miocárdio. Então, calma, eu sei que você está vendo lá os quadradinhos. O que a gente tem que lembrar? Cardiotocografia, a gente até, vamos desmembrar pelo nome, né? Cardio, eu vou ver o quê? Batimento cardíaco, e aí é do bebê, não é da mãe, presta atenção, e toco para ver o tônus uterino. Então, a parte de cima, a gente está vendo os batimentos cardíacos fetais, embaixo, o tônus uterino. O que é importante a gente avaliar? Na parte da frequência cardíaca, qual que seria a frequência cardíaca ideal do bebê? Entre os 110 e 160. E eu consigo ver a linha de base aqui chegando a quase 80. Então, isso não tá bom. Isso não tá bom. Lembra que eu falei dos 200%? O bebê aqui não tá bem. O tônus, é difícil a gente ver aqui, mas um tônus que está um pouco mais aumentado. As contrações não são muito bem visualizadas. Então, é difícil de nessa cardiotoco eu falar que realmente está tendo contração. Mas a gente conseguiu pegar as contrações na dinâmica uterina, né? Fiz a dinâmica manual lá, pus a mão no fundo uterino e senti as contrações. Então,
Qual que é o diagnóstico dessa cardiotocografia? Vamos até considerar que é uma cardiotoco intraparto, né? Se ela já estava com dinâmica, tem essa dilatação. Essa é uma cardiotoco que me deixa tranquilo ou uma cardiotoco que assusta, né? Vamos lembrar, né? O que assusta a gente? Cardiotoco que é linha reta, sem variabilidade. E aqui eu vejo que ela tem uma compressão de variabilidade, com desacelerações, principalmente de P2, né? Aquela dipitardia, e um quadro de bradicardia fetal. Bradicardia fetal, vamos pensar, se a linha de base é entre 110 e 160, se estiver abaixo de 110, principalmente por um tempo tão grande aqui, ele correu quase 10 minutos de cardiotoco, e tem uma frequência de 80, então isso não é bom. Qual que é o diagnóstico da nossa cardiotocografia? Vamos lá. Vou mandar aqui para vocês, videozinho de novo. Momento de tensão. Rafael pensando, olha esse olhar. Desespero. Só não fale infarto agudo do miocárdio, Rafael, por favor. Qual é o diagnóstico dessa cardiotocografia? Momentos de tensão e suspense. Categoria 3, padrão terminal, indica sofrimento fetal. Tá. E qual é o diagnóstico mais provável dessa paciente? Boa! Existem várias classificações de cardiotoco, o Cícero até colocou aqui, depende de onde você lê. Geralmente o que a gente tenta hoje em dia, né, diferenciar uma cardiotoco antiparto de uma intraparto, né? Então essa aqui a gente vai considerar como intraparto. A gente já sabe, né, ele até colocou aqui como opções, você viu que o Rafael ele foi bem, ele deu uma resposta bastante completa, ele colocou todos os diagnósticos possíveis, mas um deles, pelo menos um só, estaria correto. Então o que a gente poderia fazer? De diagnósticos possíveis, prováveis. Vamos lá. Essa é a imagem da cardiotoco. Qual que é o diagnóstico? É uma categoria 3, então uma cardiotoco que não está boa, a gente pode chamar de um padrão terminal, ou, o mais fácil até, simboliza o quê? Um quadro de sofrimento fetal. Então, um sofrimento fetal, ela está com um quadro de bradicardia fetal. Isso me tranquiliza? De jeito nenhum. Isso é um quadro, assim, péssimo. A gente quer conseguir os 200%, essa cardiotoco não tá boa. Então, isso, ó, acende uma luz de alerta. Essa cardiotoco, ó, presta atenção, isso vocês têm que saber. E cardiotoco, se a gente pensa em exames de imagem, né, quando a gente pensa em obstetrícia, em imagem de obstetrícia, tem duas coisas que vocês precisam saber. Analisar bem um partograma é fundamental, e também uma cardiotocografia. Vamos voltar para o vídeo? Vamos ver se o Rafael acertou o diagnóstico? Descolamento prematuro de placenta. Qual a conduta? Opa. Pausa. Vamos pensar, pessoal? Então, vamos lá. O diagnóstico mais provável é descolamento prematuro de placenta. Então, só para um resuminho aqui, né, para a gente até lembrar um pouquinho de teoria. Quando a gente pensa em sangramentos da segunda metade da gestação, tem dois diagnósticos que são os mais importantes. Existem outros menores, mas tem dois que são os mais importantes. DPP, é um famoso descolamento prematuro de placenta, e o outro seria placenta prévia. Os dois causam sangramento, mas a história é diferente. Então, lembra, placenta prévia, né, aquela placenta que está inserida lá embaixo, e costuma ter sangramentos pequenos, geralmente até sangue vivo, não costuma ser acompanhado de quadro doloroso, mas isso é algo que pode ficar recorrente nesse terceiro trimestre. E essa paciente não contava nenhuma história assim, né? Foi um quadro súbito, dor abdominal súbita, sangramento súbito e esse quadro atual. Então é um quadro agudo, tá? Peraí que acho que a gente teve um problema em comentários. Não, acho que está indo ok. O que a gente vai fazer para esse quadro? Não é um quadro que a gente pode esperar, não, vamos colher exame, faz um ultrassom, dá para fazer ultrassom, vamos mandar para o ultrassom, esperar. O que a gente vai fazer nesse quadro? Vamos voltar aqui para o nosso checklist. Diagnóstico mais provável, descolamento prematuro de placenta.
Qual a conduta frente a um DPP, descolamento prematuro de placenta? O que a gente vai fazer para nossa paciente em questão? Voltemos para o nosso vídeo. Vamos, Rafael. Eu vou realizar uma cesárea de urgência. Também realizaria uma amniotomia desde que não atrasasse a realização da cesárea, pois a amniotomia ela retarda o desenvolvimento desse descolamento. Ok. Quais são os fatores de risco mais prováveis para essa paciente? Uou! Rafael mandou bem, hein? Então, se a gente tem um quadro de DPP, a gente vai esperar, vamos colher exame, fazer ultrassom? Não, é sala. A gente tem que mandar para o centro obstétrico e resolver imediato. É parto, é parto. Qual a via? A via mais rápida. Ela estava com 3 centímetros de dilatação. Dá para a gente segurar e tocar esse parto normal? Será que isso é o melhor para a nossa paciente? Não. Está com quadro de bradicardia fetal, sofrimento fetal agudo. A gente não pode esperar. É via de parto a via mais rápida. Checklist, então. Vamos lá. Conduta, cesárea de urgência, cesárea de emergência, agora. O que mais que a gente pode fazer? Então, vamos lá. A amniotomia pode ser feita? Pode ser feita. Por quê? O que eles falam? Né? Quando a gente rompe a bolsa, isso ajuda a escoar o líquido e ajuda a diminuir a progressão desse descolamento prematuro de placenta. Vamos lembrar só o diagnóstico, né? Quando a gente fala de descolamento prematuro de placenta, é quando a placenta está descolando antes da saída do bebê. Lembrar que o fisiológico é o contrário, né? Tem o parto, sai o bebê e depois descola a placenta. Aqui ele está descolando antes. Então começa a ter sangramento, começa a se ter esse tônus aumentado. E qual que é o risco? Lembrar que a placenta é o órgão que vai fazer o quê? As trocas entre mãe e bebê. Então, o bebê consegue os nutrientes, consegue o oxigênio pela placenta. Se está descolando antes da hora, vai entrar em quadro de sofrimento fetal agudo. Então, ele está ficando hipóxia, é um quadro que é urgente. E o fato de fazer a amniotomia pode ajudar a diminuir essa progressão. Mas isso, sim, não pode atrasar a nossa conduta principal, que é a cesárea de urgência. Lógico, a gente vai estabilizar a paciente, ela está sangrando. Então, lógico, vou pegar acesso, posso colher exames, posso começar um soro, mas a conduta principal e mais urgente é a cesárea de urgência, tá bom? Então, o fato de colher exame, estabilizar, são coisas menores. Eu coloquei no checklist aqui para ficar mais completo. Mas se fosse assim, às vezes o que acontece nas provas, né, tem o principal que o aluno tem que colocar, e às vezes ele pode considerar mais um ou dois, mas ele fala assim, dar nota total se o aluno colocar 2 de 5. Então, é o mínimo que ele tem que fazer. Mas o mais importante é resolução imediata. E aí, pessoal, não adianta você colocar na prova resolução imediata. Tá bom, resolução imediata, mas qual que é a via? Então, é importante vocês colocarem, e aí não adianta ficar em cima do muro, né? Quando você coloca resolução imediata, para mim você está ficando em cima do muro. Vai resolver como? É parto normal? Vai tentar, sei lá, alocar um forceps? Não, conduta cesárea. Então tem que ser bem específico. Não vale tergiversar. Tergiversar não vale ficar em cima do muro, né? Não pode ficar isentão aí, não, resolver. Não, resolver como? Cesárea de urgência. E isso perde ponto, tá bom? Então tem que ser bem específico. Não fiquem em cima do muro. Sejam específicos com o que vocês querem. Nator Hurtado Cairus. A gente já disponibilizou o checklist. Quem acompanha a gente nas redes sociais, acho que mandaram por e-mail e eu vi que estava no Instagram também. O checklist lá está um pouquinho diferente, a gente até deixou um pouquinho mais completo, mas na prática é um checklist um pouquinho mais enxugado. Giovana perguntou aqui, quando o avaliador pede exame físico, eu já posso solicitar exames complementares como o Rafael? Então, vamos lá. Na verdade, Giovana, o Rafael ele não pediu os exames complementares, tá bom? Ele colocou, na verdade, pediu o exame físico. O que ele colocou a mais era, se a paciente tiver dilatação, quero fazer a amnioscopia. Essa parte de exame físico, as provas práticas, elas podem abordar de 2 jeitos. Quando a gente pensa nessa prova OSCE mesmo, né? Prática, examinador, ator. Ou o cara só vai falar assim, fale o que você quer, e ele já dá a resposta como foi agora, ou ele pode pedir para você fazer o exame físico, tá bom? Com um manequim. Qual que é o ponto? Quando eles pedem exame físico, primeiro, a prova vai ter que ter bastante manequim, e isso a gente até discutiu na última live, né?
é um recurso que é caro, a gente não vai ter para todo mundo, então nem sempre é possível. Então, fazer uma prova assim mais direta, peça o exame físico e eu já te dou a resposta, assim você tem que fazer, provavelmente é uma tendência que vai ganhar cada vez mais corpo, tá bom? Um outro ponto também, né? Quando você deixa para o aluno fazer o exame físico geral, isso perde muito tempo, né? Então, se tiver manequim, vai ser algo bem direcionado. Ele não vai falar assim, realize o exame físico. Ele fala assim, realize o exame ginecológico. E não dá, você fala, vou fazer exame físico, tá bom, quero estado geral, vou escutar. Isso perde muito tempo. Então, quando tem manequim, vai ser algo muito direcionado, muito específico. Lembrar que a prova, a estação já vai durar 10 minutos. Então, não tem como perder muito tempo. Os examinadores têm que ser muito específicos no que eles pedem. Toque, respondendo a Giovana ainda, alguma contraindicação de toque em sangramento? Então, a gente prefere não tocar pacientes com placenta prévia. Então, imagina uma placenta prévia assim, total, tá lá, eu toco e começo o quê? A furar a placenta. Então, se ela já tem um diagnóstico de placenta prévia, o ideal seria não fazer o toque, tá bom? A amnioscopia pode ser realizada em bolsa rota? Vamos lá, se a paciente tem bolsa rota, eu já consigo ver o líquido. Eu vou fazer o especular para ver o líquido, mas a amnioscopia já não tem mais função, porque o líquido já está saindo. Né? Lembrar que a amnioscopia, depois eu até mostro uma foto para vocês, quem não viu, ou dá um Google também, né? É importante, eu lembro que na minha prova de resistência caiu. E não são todos os serviços que tem, eu lembro até de uma colega minha até foi minha madrinha de casamento, Luísa Ritcho. Ela falou, nossa, mas eu nem sabia o que era amnioscopia, nunca tinha visto amnioscópio, né? Então, é importante saber que existe e também saber como usa. Eu vou colocar lá no colo uterino, onde tem a dilatação, e vou transiluminar para ver o líquido, né? O líquido em questão, e se é um líquido claro, mecônio, se tem grumos e se tem sangramento. Responder sofrimento fetal ou resposta completa, Rafael, diferencia na pontuação? Não, geralmente os checklists, eles podem colocar mais de uma alternativa e o aluno tem que colocar pelo menos um. Ele foi bem completo, né? Categoria 3, padrão terminal e sofrimento fetal agudo. Valeria aqui apenas sofrimento fetal agudo. Beatriz, quando rompe a bolsa, né, teoricamente vai diminuir a pressão e diminui a progressão do descolamento placentário. Mas isso é algo que não pode atrasar a nossa conduta principal, que é a resolução por cesárea. O Arthur perguntando aqui, se for fazer o exame físico, é preciso falar e explicar o exame físico que estou realizando? Quando tem, por exemplo, um manequim, né? Isso eu acho que é perguntando quando tem manequim ou ator. O que é importante, né? É sempre importante você fazer e falar, tá? Porque o examinador vai te conseguir sentir pelos dois sentidos, né? Então, ele vai ver você fazendo e você vai explicando. Isso é algo até que para vocês levarem para a vida prática, né? Você vai examinar paciente, eu, por exemplo, vou fazer o exame ginecológico. Estou abrindo aqui coisas a mais, tá bom, pessoal? Eu vou falar para o paciente, agora eu vou fazer o exame especular. Então, licença, se sentir algum desconforto, você me avise. Lá, na hora, você vai fazer a mesma coisa. Vou fazer o exame especular. Pega o espéculo e começa a fazer. Vou fazer o exame de toque bidigital. O que eu vou avaliar? Vou avaliar a posição, dilatação, esvaecimento, altura da apresentação, consistência do colo. Então, é sempre importante, numa prova prática, você ter essa parte tanto sonora, de você estar falando, e também a parte visual do examinador estar te vendo. Ana Paula, essa parte do revalida a gente vai, até tem uns pontos específicos, depois a gente acaba entrando em detalhes também, tá bom? Pode ficar tranquila. Ana Carolina, eles sempre pedem coisas específicas. Prova prática, não tem como deixar algo muito genérico, muito geral. Eles têm que colocar específico o que eles estão pedindo, tá bom? Aqui nessa prova, eu acho que até com um recurso até de explicar mais para vocês, você viu que a primeira pergunta era bem aberta, né? Faça o exame físico. Então, para vocês falarem tudo, mais uma prova prática, primeiro que eles não vão ter tanto tempo, talvez eles direcionem. Faça o exame físico ginecológico. Beatriz, é porque diminui a pressão intrauterina. Isso, aí acaba diminuindo a velocidade de descolamento. Como é que eu faço para tirar a... Peraí. Pronto. Vamos voltar, pessoal? Beleza? Mas vão perguntando, acho que essa interação é boa para a gente ter. Eu quero que vocês perguntem mesmo, porque a dúvida de um pode ser dúvida do outro. Eu acho que todo mundo tem que aprender aqui agora. Vamos voltar. Peraí, errei. Esqueci de compartilhar som. Vamos lá, desculpa. Tecnologia não é fácil, pessoal. Eu sou um japonês, mas eu não sou um japonês
original. Vamos lá. Hipertensão arterial. Pessoal, vamos voltar um pouquinho. Desculpa. Qual foi a pergunta? Ok. Quais são os fatores de risco mais prováveis para essa paciente? Então, vamos lá. Aqui ele pediu fatores de risco para o diagnóstico dela. Então, para o diagnóstico do descolamento prematuro de placenta. Então, vamos lá. Vou descer aqui. Opa. Quais fatores de risco que essa paciente possui? Então, essa é uma das perguntas em que, às vezes, podem ter 5 fatores de risco. E o que pode acontecer? No checklist do examinador, pode falar assim, bom, o aluno tem que falar pelo menos 3. Se tiver 3, eu dou nota completa. Se não tiver 3, a gente vai tirando ponto. E às vezes pode até ter um checklist negativo. Até falando de checklist negativo, tem um caso que vai ser bem legal do professor Tiago, de cardiologia, um caso, não pode adiantar muito aqui, mas ele falou, Kita, vou colocar um checklist negativo. Então, se você fizer isso, além de não ganhar, você perde ponto, porque isso vai fazer malefício para o paciente. Então, é importante vocês também, na hora, falar assim, então vou falar tudo que eu quiser, não interessa, né? Se ele vai contar, tem 3 pelo menos, eu vou falar tudo que eu quiser. Cuidado que pode ter checklist negativo. Então, se são condutas que podem trazer malefício para o paciente, isso é perigoso, tá bom? Então, toma cuidado também com, vou falar o que eu quiser, tá bom? Vamos voltar aqui para o vídeo? Agora sim, acho que dá para ver nosso Rafael. Rafinha, vamos lá, Rafinha. Hipertensão arterial, tabagismo e multiparidade. Então, quais são as complicações maternas na DPP? Uou. Então vamos lá. Existem alguns fatores de riscos clássicos, e aí, óbvio, né? Isso estava quando, né? Estava na história, estava na anamnese, nos pontos iniciais. Falava o quê? Que ela era multípara, era uma paciente hipertensa, que usava metildopa e tabagismo. Então, esses são fatores de risco clássicos para descolamento prematuro de placenta. Aqui, por exemplo, o examinador poderia colocar assim, tá bom, tem mais idade também, quero pelo menos 2. O Rafael falou 3, nota cheia, nota completa. Só vou passar aqui para vocês o check. Errei. Desculpa, mas essa troca de tela é difícil, não é fácil, pessoal. Vamos lá. Hipertensão arterial, tabagismo e multiparidade. A próxima pergunta é: quais as principais complicações maternas na DPP? Então vamos lá, eu quero que vocês pensem rapidamente quais são essas principais complicações. E vamos pensar, poxa, vou ajudar vocês um pouquinho aqui. O paciente tem um quadro de DPP, sangrou. O útero talvez tenha ficado um pouquinho mais, né? Aumentou a pressão, teve sangramento, ficou mais bobão. O que a gente pensa, né, em pacientes que estão com DPP e por que é uma emergência? Lembrar, obstetrícia. Lembra tudo aqui. 200%, 100% da mãe, 100% do bebê. A gente não espera nada menos que isso. Então, o paciente tem que estar bem, o bebê tem que estar bem. Vamos voltar lá. Vídeo. Som. Boa. CIVD, coagulopatias, atonia uterina e sangramento puerperal e útero de Covelera. Ok, Rafael. Finalizamos por aqui a sua estação e boa sorte. Obrigado. Aê, agradecimentos ao grande Dom e o Rafa, que foi nosso estagiário ano passado. Então vamos lá. O que a gente tem de complicação, né? A paciente teve um quadro de sangramento importante, né? O útero ficou bobão. O que pode acontecer, né? Então, quadros de sangramento, deixa eu abrir aqui o checklist de novo. Ela pode desenvolver um quadro de CVD, alguma outra coagulopatia. O útero que ficou bastante aumentado, deixa eu diminuir aqui para eu aparecer junto. Ele pode ficar o quê? Um quadro de atonia uterina. Então, ele tem dificuldade de contrair.
Esse útero que eu coloquei no quarto item aqui, útero de Cuvelero, o que é esse útero? É um útero, imagina que ele ficou grandão, ele pode ter até ficado um pouco mais esticado do que deveria, fica sangue entremeado nas fibras musculares, então ele acaba tendo o quê? Mais dificuldade de contração. Então, dificuldade de contração, o útero bobão fica com sangramento. Então, sangramento puerperal, que é uma das causas mais importantes de mortalidade numa paciente, se a gente pensa em quadros gerais de gestação, o que a gestante pode morrer? Sangramento puerperal é um fato muito importante. E um fator de risco é um quadro de DPP. Então, aquele nem perguntou, né? Acho que até para não estender mais, mas o que a gente poderia fazer para... então, vamos discutir uma coisa a mais aqui. Tá bom, ela teve CVD, talvez não teve CVD, mas ficou com útero de Cuvelé, ficou com a tonilterite, está tendo sangramento. Aí a gente até lembra, né? Vocês podem ver depois na aula uma aula muito boa do Carruego, de sangramento de segunda metade. Lembrar daqueles 4 T's, né? Causas de sangramento, mas o que a gente vai fazer para diminuir o sangramento da nossa paciente, né? Quais são as medidas? O que a gente pode fazer? Posso fazer o quê? Massagem uterina. De medicações, eu tenho ocitocina, ergotamina. Lembrar que ergo pode aumentar um pouco a pressão da hipertensão, então é discutível. Misoprostol. Posso fazer um antifibrinolítico, né? O famoso ácido tranexâmico, transamin. E existem até manobras cirúrgicas, como a sutura de Belinte. Em último caso, se eu não conseguir parar o sangramento, ela sangrando tanto, posso recorrer até à histerectomia puerperal, né? Retirada do útero. Então, essa é uma prova, óbvio, né? Mas online parece fácil. O que é uma dica que eu dou para vocês, né? Eu acho que tudo na vida é uma questão de treino, né? Até tem uma frase famosa que eu já falei várias vezes, para quem me acompanha há mais tempo, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, é importante que vocês treinem, né? E vou dar até um exemplo meu. Eu sou um cara que sou super tímido. E às vezes, quando a gente pensa em prova prática, principalmente com um avaliador lá, né? Que eu acho até que não vai ser o padrão das novas provas práticas, tá bom? Mas com um avaliador, com um ator, a gente fica um pouco mais tenso, né? Você fica com vergonha de errar. Ainda mais, por exemplo, eu fiz na USP, estudei na USP, e a prova na USP, eu sabia que ia ter examinador, provavelmente, da faculdade. Falei, mas se eu conhecer alguém, eu vou errar, que vergonha. Você não deve nada a ninguém. Então, não precisa ter esse medo, essa vergonha, óbvio. E técnicas que ajudam são técnicas que a gente tem que dessensibilizar. Então, se você acha que é mais tenso, mais tímido, é importante que você treine, né? Não acho que é uma coisa para agora, mas eu lembro que quando eu estudei para a prova, né, eu não tinha feito cursinho, mas o que me ajudou muito, principalmente para a prova prática, foi treinar com alguns colegas meus. Então, a gente simulava estações. Óbvio que a gente inventava um checklist. Eu até fui ver um checklist que eu tinha feito, bizarro, né? Nossa, eu não sabia nada de medicina, nada de ginecologia, que eu achava que sabia muito. Então, acho que só o fato até de a gente entregar esse checklist para vocês é algo que vocês podem treinar sim, e tem que treinar. A gente dá um passo a passo, um guia, mas eu queria que vocês também tivessem uma postura mais ativa quando forem fazer, mesmo nas nossas lives. Então, por isso que eu sempre penso assim, imagina que são vocês na prática, né? Você está vendo essa paciente, o que eu vou fazer? Eu não tenho outro recurso, eu não vou poder chamar ninguém para me ajudar, eu tenho que saber agora. Isso ajuda vocês. Eu lembro até que quando eu penso, às vezes, no internato, às vezes a gente, durante a vida de interno, passa muita mão na nossa cabeça. Então, tem o residente, tem o assistente, o preceptor. E às vezes, se a gente fosse colocado, então, o meu internato não era tão assim, talvez no de vocês seja até um pouco mais. Colocar mais à prova, né? Pensa que só tem você lá, você é o médico, o carimbo é seu, o CRM é seu e você vai ter que resolver. Eu não vou conseguir recorrer a ninguém, não vou pedir ajuda para alguém, eu vou discutir o caso com o meu colega. Não dá. É você que está na reta. Então, quando a gente pensa em prova, principalmente em prova prática, durante esses exercícios, eu quero que vocês tenham esse pensamento, né? Acho que tem que ter essa palavra está na moda, esse mindset, né? Poxa, eu não vou poder recorrer a ninguém, eu não vou poder tirar dúvida com ninguém. Eu vou resolver isso agora. Eu preciso resolver isso agora e eu vou ter que saber. Então, nas próximas semanas, eu quero que essa seja a ideia. Simulando um caso da vida real, o que vocês vão fazer diante dessa situação, tá bom? Eu acho que isso ajuda a internalizar, né? A gente se portar, isso vai ajudar a gente na prova prática, mas ajuda muito na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida de médico. Eu não sei quem já é formado, mas quem não for, acho que ter esse pensamento de que o CRM é seu, eu vou ajudar essa paciente e só tem eu para ajudar essa paciente agora e eu não vou poder recorrer a ninguém. Então, acho que quando a gente pensa nisso, que você vai ter que resolver, não vou poder procrastinar, não vou poder pedir ajuda, isso ajuda a gente a ter um pouquinho mais de responsabilidade e acho que
ajuda a deixar as coisas um pouco mais claras e um pouco mais fáceis, tá bom? Então, acho que esse foi o nosso primeiro caso. Desculpa pelos problemas técnicos, a gente teve essa questão do YouTube. Eu, por exemplo, não tenho Facebook, acho que nem ia conseguir essa live, mas a gente vai fazer de algum jeito para disponibilizar para vocês. Qualquer coisa a gente tenta fazer o upload e jogar no YouTube para mais gente ter essa oportunidade. Mas vai ser isso, tá bom? Então, essa foi a nossa primeira. A gente tem mais 11 semanas, 11 casos. Como é que vão ser os próximos, né? Os próximos vão ser um pouquinho diferentes. Então, a gente vai ter alguns casos que a gente fala mais dispositivo, então não vai ter essa parte de filmagem, mas a parte técnica vai ser muito mais importante. Depois, né, são 5 casos assim, depois 5 casos do que a gente acha que vai ser a prova prática do futuro. Então, a gente acha que esse modelo de Oscar, apesar de ser muito bom, se a gente for pensar nas mudanças que ocorreram no mundo pela Covid, né, pela pandemia, distanciamento social, talvez mude um pouquinho. E o último caso, um caso gamificado que é sensacional. Foi um caso, assim, excelente. Confesso que para gravar é um caso que embrulha um pouco o estômago, mas, assim, mais real que esse é impossível. Então, espero vocês toda segunda-feira, 7 da noite, sempre com algum outro professor. Então, a partir da semana que vem, vai ser um caso de cirurgia com o grande professor Virgílios. Vou encontrar vocês e tamo junto. Quem quiser dúvida, pode mandar para a gente no Instagram da Sanard, no Instagram, prof.mauricio-kitamura. A gente se vê semana que vem, 7 da noite. Arigato! Não sei o que eu faço.